A Júlia, como médica, né, como ligada diretamente à área da saúde, eu acho importante fazer uma pergunta que eu venho vendo uma galera falar e eu não sei elaborar isso muito bem. Qual que é a relação, Júlia, de doenças psicológicas, tá ligado? De depressão, de ansiedade, com o avanço que a gente está vendo do capitalismo em si, de uma luta pela sobrevivência. Tem muita gente que não encara isso como uma realidade. Eu tenho visto isso aumentando demais no meu entorno, tanto de pessoas que não têm conseguido arrumar um trampo e estão fodidas da cabeça por medo de não conseguir ajudar em casa, de não ter para onde ir, ou uma galera fodida porque não tá trampando com o que quer, mas é a única opção que tem e não consegue enxergar uma esperança nesse sentido. Eu vejo isso muito como as coisas se complementando, esse avanço do capitalismo ligado a esse aumento cabuloso dessas doenças. Eu queria entender se isso é real, a complexidade disso, entendeu? Eu queria entender de você que está ligado à área de saúde falando disso, por favor. Certo, eu sou filha de um médico do trabalho, ou seja, meu pai, ele foi um cara que viveu uma realidade da medicina do trabalho ali em 1990, início dos anos 2000, e ele brincava assim que as empresas, de forma bastante interesseira, queriam manter a saúde dos trabalhadores porque sabia-se que saudáveis eles trabalhariam mais e produziriam mais. E aí ele brincava que isso era uma questão de puro interesse. O neoliberalismo, que é o que a gente tem para hoje, descobriu que essa história de que quanto mais saudáveis, melhor a gente trabalha, ela tem um porém. O neoliberalismo traz uma novidade para a nossa saúde, que é o fato de que um pouquinho adoecidos a gente produz muito mais. E mais do que um pouquinho adoecidos, é um pouquinho adoecidos e com medo de perder aquele único emprego. Sim. Então veja, qual que é a realidade do trabalhador hoje? A gente está trabalhando uma quantidade de horas por dia e por semana que é insana. Não existe a menor possibilidade da gente ter saúde mental sem tempo para comer, para cozinhar um alimento, preparar um alimento e comer comida de verdade. E não alguma coisa que você come rapidamente, depois umas cápsulas de vitamina para você seguir sobrevivendo enquanto você está trabalhando. Não existe a menor possibilidade da gente ter saúde se a gente não tem tempo para fazer uma atividade física. Não tem tempo nem ânimo, né? Porque às vezes sobra ali meia horinha por dia que você tá morto, com o olhar paralisado, apático, jogado no sofá, vendo as coisas na televisão passarem na sua frente. Então não existe a menor possibilidade de se ter saúde numa dinâmica de produção como essa. E aí, é muito nítido que uma situação como essa, ou seja, de um tipo de exploração da mão de obra que é extremamente adoecedor, acontece juntamente com a destruição do SUS, com a destruição dos sistemas, né, da assistência à saúde mental, com a destruição da seguridade social, dos direitos trabalhistas, ou seja, a gente vai ficando cada vez mais por nossa conta, né? E aí, sozinhos, isolados, num processo, inclusive de isolamento físico que a gente viveu recentemente com a pandemia, a gente não consegue dar nome para aquilo que a gente sente, porque a gente só consegue entender que o nosso sofrimento, ele ressoa e é semelhante ao sofrimento do outro quando a gente conversa, quando a gente está com aquela pessoa. Trancado dentro de casa, a gente não dá conta de fazer isso. É quando eu encontro com alguém e digo assim, cara, tá muito difícil, tá ruim demais. Tá difícil pra mim, eu não tô dando conta, eu tô trabalhando muito, eu tô adoecida, eu tô sentindo dor no peito, tá me dando taquicardia. Aí a pessoa fala assim, nossa... Eu tô igualzinho. Eu tô igualzinho. Nossa, eu tô com um negócio, uma dor aqui na barriga que eu não sei de onde vem, mas eu acho que é ansiedade. Nossa, e eu não tô conseguindo dormir. E aí, de repente, aquele sofrimento que antes eu atribuía a mim e eu achava que a solução era eu tomar um remédio, agora é coletivizado. E aí eu começo a entender que existe alguma coisa que tá além de mim que faz com que eu sofra. Aí eu começo a politizar o meu sofrimento. Porque o que o capitalismo nos faz? Ele individualiza o sofrimento. O seu problema, ele é isso aqui, ó. Essa doença tem esse nome, o código dessa doença é tal. E segundo o meu livro aqui, o tratamento para essa doença é essa substância química que você vai tomar 2 vezes por dia durante 6 meses. Daqui 6 meses você volta aqui que eu vou ver como que você tá. Se você não tiver melhorado de forma suficiente, eu acrescento mais uma medicação, aumento a dose da primeira... E assim vamos.
né? Quando a gente socializa o nosso sofrimento, a gente diz assim, cara, eu tô assim porque eu levo 4 horas por dia num transporte público fodido. Eu sou desumanizado dentro do ônibus. Eu tô assim porque eu não tenho acesso ao sistema de saúde. E aí eu fico sentindo esse negócio que eu tô sentindo aqui e eu não consigo acessar um enfermeiro, um médico que vai me assistir. Eu tô assim porque no meu trabalho, eu trabalho feito um cachorro e eu não recebo o suficiente para eu sobreviver. Eu preciso aceitar a humilhação. É isso. E aí quando você... É uma forma, né? Essa politização do sofrimento é uma forma da gente rasgar esse véuzinho ideológico e ver que existe uma coisa acima da gente que provoca esse tipo de situação. Então você veja, você tem uma pessoa que já estava fragilizada, sendo todo esse processo de sofrimento sendo agudizado pela pandemia, você tem a ausência de um sistema de saúde capaz de responder a essas demandas, você tem uma impossibilidade de socializar o seu sofrimento, seja na roda de amigos, seja numa organização política, seja numa organização fora de partidos. E aí você tem, nesse caldeirão, essa mistura. E o que a gente vê hoje? A gente vê, primeiro, o Brasil batendo recordes de venda de antidepressivos, de medicamentos para dormir, antipsicóticos. A gente vê um aumento escabroso dos diagnósticos de adoecimento psíquico. A gente vê um aumento preocupante das tentativas e das situações de autoextermínio. Uhum. Mas se a gente não toma muito cuidado para poder nós mesmos contarmos essa realidade para as pessoas, o capitalismo vai dizer assim, olha como essa pessoa aqui tem um problema. Ele tinha um problema de saúde, o problema dele era esse código aqui, ó, por isso que ele se matou. Sabe? Que loucura isso. Porque a gente tem que contar para as pessoas que isso não precisa ser assim, que não é assim que as coisas acontecem. Veja, a gente estava comentando sobre a Cracolândia. Aquelas pessoas estão ali porque existe o crack e existem aquelas pessoas? Não, aquelas pessoas estão ali porque elas não têm emprego, porque elas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao SUS, porque a crise econômica e financeira acirrou, agudizou os traumas familiares, impediu com que aquela família conseguisse se organizar minimamente para se manter coesa. Aquelas pessoas, elas estão ali porque elas são a parte da humanidade que o capitalismo descarta e faz daquilo ali uma massa para que, inclusive, nós tenhamos medo de chegar naquela situação e aceitemos sem questionar, né, o sistema. E a gente trabalhe pra caramba para poder, não, eu preciso trabalhar muito e ser muito explorado pelo meu patrão até para eu não chegar naquela situação. Uhum. E aí é isso, você pega toda essa complexa rede de situações que levam ao adoecimento psíquico e a única resposta que o capitalismo tem pra gente é o seguinte: esse aqui é o nome da sua doença e eu tô aqui te vendendo um comprimido que custa R$300, inclusive trabalhe mais para comprar esse comprimido. Você não tem tempo, pensa bem como é que é o adoecimento psíquico relacionado ao estresse, ao esgotamento do trabalho, né? O burnout. Qual que é o tratamento do burnout? Ele não é um tratamento individual, onde eu preciso tomar um medicamento para me adaptar a uma estrutura que é adoecedora. É a mudança da estrutura. Como é que muda uma estrutura, né? O burnout, ele deveria ser um evento sentinela, ou seja, numa empresa, numa organização, quando uma pessoa se esgota, aquilo precisaria gerar diversas mudanças para que aquilo não acontecesse com outras pessoas. Mas o que acontece? Descarta-se essa pessoa, o problema passa a ser dela. E agora eu vou pegar um outro aqui na fila, que tem milhares aqui aguardando para serem explorados até o fim. O tratamento do burnout, a realidade, gente, são meses de descanso, de ausência de trabalho, de possibilidade de uma reflexão, de cuidado físico, de cuidado com a alimentação, às vezes do uso de medicamento, de terapia. Meses. Quem tem meses de licença? É impensável, né? O que as pessoas chegam no consultório dizendo pra gente, assim, doutora, me dá 2 dias de atestado porque eu não estou dando conta de pensar. Eu não estou dando conta de trabalhar. Eu tenho medo de chegar no meu trabalho e agredir as pessoas. Beleza, você dá 2 dias de atestado, no 3º dia ela tá lá, no mesmo lugar onde ela tá adoecendo. Então, tem íntima relação com o neoliberalismo e o sofrimento psíquico da forma como a gente entende hoje, né? E as respostas que a gente tem dado para eles dentro desse sistema são muito insuficientes, né? E as pessoas, elas não vão se curar, elas não vão melhorar. A tendência é que a gente tenha cada vez menos margem de manobra, menos capacidade de acolher as demandas
de saúde dessas pessoas e que elas vão ficando cada vez piores. Quem de nós, durante essa pandemia, não começou a fumar mais, a beber mais, a experimentar outro tipo de droga, a aumentar o consumo de medicamentos, aumentar a dose dos medicamentos psiquiátricos que usava? Eu não fumo, gente. Eu nunca fumei na minha vida. Eu várias vezes falei assim, cara, eu vou comprar um cigarro. Eu vou acender um cigarro aqui porque eu acho que isso vai me acalmar. Do nível de sobrecarga e de ansiedade que a gente está vivendo, né, seja no trabalho, seja nas relações sociais, apenas para sobreviver. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.